Às vezes a gente vê vários programas de avaliação genética no Brasil, mas essas DEPs, né, que são calculadas, a gente vai falar um pouco dessa parte da genética associada à reprodução, essas DEPs não são utilizadas na hora do acasalamento, né? Os criadores participam de vários programas de avaliação genética, tem DEP, né, para uma infinidade de características, mas essas DEPs não são utilizadas na hora que vai fazer os acasalamentos. Então, aqui na Nelore Birigui, a gente tem um programa de melhoramento genético definido, com objetivo de seleção definido, e que é perseguido, né, usando aí toda a parte da biotecnologia que a gente tem disponível. Então, né, com base nos dados que o professor Leonardo Seno, que já fez uma apresentação, tem, e alguma participação nossa lá da Unesp de Jaboticabal em relação à genômica, a gente vai comentar algumas coisas e mostrar, assim, né, o tema que a gente vai discutir, né, o Nelore Birigui, maximizando o ganho genético, né? Então, eu vou comentar com vocês alguma parte aí da parte de seleção. E todas as práticas, né, que são feitas aqui na Nelore Birigui. Sempre que a gente fala de um programa de melhoramento, a primeira palavra que vem na nossa cabeça é seleção. O que é selecionar? Escolher os animais, né, que vão ser pais da nossa próxima geração. E também envolve, né, nesse conceito de seleção, fazer os acasalamentos para evitar a parte de endogamia e também fazer os acasalamentos de machos e fêmeas com base, né, nas melhores DEPs, né, na diferença esperada da progênie, de tal modo que a gente possa maximizar o nosso ganho genético. E do ponto de vista da genética, né, a gente sabe que o peso do animal, a área de olho de lombo do animal, o marmoreio, né, o tipo exterior desse animal, ele é função de uma parte do ambiente que é fornecido a ele, né, da criação que esse animal recebeu, e uma parte genética, né, que são os genes que ele contém para poder responder de melhor maneira àquele ambiente que lhe é oferecido. Então, quando a gente fala em seleção, né, a parte de melhoramento genético animal, a gente está tratando da alteração das frequências dos genes de um determinado rebanho. Então, a seleção, toda vez que nós elegemos alguns reprodutores e algumas matrizes para serem pais da próxima geração, que a gente descarta parte desse animal, tem uma reprodução diferenciada, né? E a consequência, do ponto de vista genético, é a alteração das frequências dos genes na população. No caso da Nelore Birigui, o foco, né, é aumentar a frequência dos genes para as características de carcaça que são avaliadas, como, né, a área de olho de lombo, o marmoreio e as outras características que são mostradas. Quando nós estamos pensando em seleção, quando a gente trabalha com uma característica simples, tipo mocho ou chifrudo, é tranquilo fazer seleção. Se eu quero deixar o meu rebanho todo com chifre, né, eu olho nesse animal emão, e sei que ele é mocho, eu afasto ele da reprodução e vou reproduzir somente os animais chifrudos. Eu não tenho um confundimento do meio ambiente com a genética. Lembra, né, que a gente comentou, fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente. Aqui o ambiente não influencia nessa característica. Se eu colocar esse animal chifrudo e esse animal mocho numa boa pastagem, ou depois colocar esse animal num ambiente
de restrição alimentar, essa característica ela não muda, a expressão da característica mocho ou chifrudo. Então fica fácil de selecionar. Então essa população, né, a gente tem metade dos genes para o caráter chifrudo e metade dos genes para o caráter mocho. Se eu quero um rebanho chifrudo, eu vou fazer o quê? Vou escolher somente aqueles animais com chifres, vou reproduzir esses animais e em uma geração, né, eu tenho o quê? Toda uma descendência com esse caráter desejado. Então, a alteração da frequência gênica ela é fácil. Por quê? Porque nós olhamos no fenótipo do animal, identificamos, né, os genes que ele contém para mocho ou chifrudo. O maior problema que a gente tem no melhoramento genético animal é quando nós estamos trabalhando com as características de herança gênica que é controlada por vários pares de genes. Então, a AOL por 100, a espessura de gordura, a espessura subcutânea, o peso, a produção de leite, o tipo e conformação do animal. Então, essas características não são controladas por um par de gene, como nós vimos no caso do mocho ou do chifrudo. Eu tenho vários pares de genes, então nós, olhando o animal, analisando o fenótipo do animal, a gente não sabe, né, qual gene tem uma maior expressão ali e o que selecionar. Além disso, essas características sofrem uma ação do ambiente muito forte. Então, nós tínhamos uma situação no mocho e chifrudo que o caráter, dependendo do ambiente que dava para ele, não sofre uma alteração, agora não. Agora, se eu dou um ambiente favorável, né, eu tenho deposição de carne e musculatura na carcaça. Se eu dou um ambiente desfavorável, né, o padrão de crescimento desse animal é diferente. Então, eu tenho uma associação entre vários pares de genes com o ambiente. Então, como que os programas de melhoramento fazem para selecionar? Através de biotecnologias reprodutivas, né? Por exemplo, a IATF, nós podemos produzir uma série de animais que vão nascer dentro de uma mesma semana, dentro de uma mesma quinzena. Através da adoção de uma estação de monta, eu tenho animais nascidos, né, dentro de um trimestre. Então, nós criamos esses animais dentro do meio ambiente. Então, por exemplo, em gado de corte, né, nascem esses animais, né, em setembro, outubro, novembro, eu faço os lotes e manejo esses animais todos juntos, de tal maneira que a gente controla esse efeito do ambiente e também lá nos programas, né, de avaliação genética, a gente usa correções, né, através da estatística para tirar o efeito do ambiente. Então, na verdade, se nós criamos os animais dentro de um mesmo ambiente, aquele animal que tem um melhor fenótipo é o animal que corresponde ao melhor genótipo. Então, se nós temos uma estrutura de dados da população, os pedigrees, os pesos, né, as informações de ultrassonografia, nós podemos calcular o que nós chamamos, né, do valor genético do indivíduo. Então, o que é o valor genético de um indivíduo? Ele é a herdabilidade da característica multiplicada pela diferença de peso desse indivíduo dentro daquele grupo de contemporâneo que ele produz. Então, de um modo bastante simples, né, eu tenho aqui um grupo de contemporâneos de tourinhos, né, e eu tenho uma média de peso ao ano desse grupo todo de 250 quilos.
a média do touro vermelho, né, 280, do touro azul, 250, do touro verde, 220. Se eu considerar a herdabilidade dessa característica, o quanto que das diferenças entre o peso de cada indivíduo com a média do grupo vai passar para a próxima geração. Então, para eu estimar o valor genético, né, desse touro vermelho, eu tenho a média que multiplica a herdabilidade, o peso do touro vermelho ao ano, menos a média. Então, é bastante simples do ponto de vista quando nós temos isso calculado com base no peso do indivíduo. Então, veja bem, aqui a gente tem uma diferença de 30 quilos, né? O peso dele é 280 menos 250, que é a média do grupo, eu tenho uma diferença de 30. Com 30 de herdabilidade, me dá 9 quilos, mais a média do grupo, então eu tenho, né, para esse touro vermelho, o valor genético dele é 259 quilos. Como que a gente interpreta esse valor? Se eu reproduzir esse touro vermelho na base de fêmeas do rebanho que eu estou avaliando, a 1 ano de idade, a descendência dele, a progenie dele, vai pesar 9 quilos a mais do que a média. Então, ele é um touro melhorador. Então, a avaliação genética, né, ela nos ajuda a errar menos na escolha daqueles animais geneticamente superiores. Então, veja bem que o touro azul, né, o peso é 250 quilos, a progenie dele vai ser igual à média do grupo. E o touro verde, né, que o peso dele ao ano é 220 quilos, então o que a gente vai ter? Que ele é um touro piorador. Se eu escolher esse touro para reprodução, a progenie dele, a descendência, vai ter um peso menor do que a média do rebanho. E no processo de avaliação genética, né, mais complexo, a gente usa não somente os dados do indivíduo, como eu mostrei para vocês, mas os dados dos parentes colaterais, das primas, dos primos, né, da mãe, do pai, dos ancestrais e também da progenie do descendente. O que implica a gente fazer seleção com base em avaliação genética? A DEP, a diferença esperada na progenie, que a gente vê nos sumários de touros, né, ela é metade do valor genético. Então, a DEP, que a gente estimou ali, o valor genético era 9. Então, para o peso a 1 ano, se eu tiver um touro que o valor genético dele é 9, a DEP é 4,5, e um touro que é negativo, menos 4,5, quando nós usamos esse touro negativo, a progenie dele, né, 4,5 menor do que a média. E o touro positivo, 4,5 a mais do que a média. Então, o que a gente tem? Uma diferença de 9 quilos de peso na progenie desses indivíduos. Então, veja bem, se eu usar o touro que é negativo, né, eu vou ter 9 quilos de peso a menos a 1 ano de idade. 1.000 fêmeas, 9.000 quilos. Se eu considerar hoje no valor de mercado 1 quilo de peso vivo de R$10, em 1.000 fêmeas eu estou deixando de agregar valor, né, de peso de R$90.000. Vocês transferem isso, né, para 150, 160 milhões de cabeças de gado de corte que a gente tem no Brasil e vê a importância da avaliação genética. Então, nós temos o quê? Uma maior produção nos descendentes e uma maior valorização desses animais no mercado. Então, né, o que a Nelore Birigui faz aqui? Ela tem todo o controle, né? Os animais hoje já são, né, registrados como puros, PC na ABCZ,
E também a gente tem uma situação de todo o controle de peso e das características de carcaça que são, né, tomadas pela ProImagem, e a gente utiliza o professor Leonardo, né, lá da Grande Dourados, e a gente faz, né, a parte de avaliação genética e que vai auxiliar também nos acasamentos aqui da Nelore Birigui. Também, a partir de 2010, né, com o sequenciamento do genoma e todas as biotecnologias, né, de avaliação genética, com base nas informações genômicas, né, dos polimorfismos simples, né, a gente associa esses polimorfismos com o fenótipo do animal, então também a gente tem uma avaliação que a gente chama de avaliação genômica. Então, nós temos aqui da Nelore Birigui 601 animais genotipados, né, com o chip da Neogen, e que ela nos dá 35 mil marcadores. Cada pontinho desses aqui são marcadores associados à área de olho de lombo. Então, a Nelore Birigui, além da parte de avaliação genética, também usa, né, os recursos aí da genômica para trabalhar com todas as características, objetivo de seleção. Área de olho de lombo, a espessura de gordura, né, ao ano, ao sobreano, o marmoreio ao ano e ao sobreano. Né? Essas características são tomadas, né, pela ProImagem através da ultrassonografia. Então, veja bem, qual a vantagem de utilizar a avaliação genética? Errar menos na escolha dos indivíduos. E qual a vantagem de utilizar a genômica? Se a gente observar aqui, a acurácia da estimativa dos valores genéticos sem a genômica está em torno de 0,3. Quando a gente utiliza, né, 0,3. Quando a gente utiliza a genômica, a gente tem em torno de 0,7. Então, o que a genômica acrescenta na seleção dos animais é uma confiança que a gente tem, que aquele animal que nós estamos elegendo esse animal, escolhendo esse animal como superior, que realmente a certeza da gente estar escolhendo o melhor animal é muito maior. Então, né, a gente tem a avaliação genética e a avaliação genômica, também parte dos animais aqui da Nelore Birigui. E, além disso, né, da avaliação genética e genômica, a Nelore Birigui utiliza, né, todas as biotecnologias reprodutivas, principalmente, né, a fecundação in vitro, para fazer uma seleção mais precoce das fêmeas. Então, como que a gente mede o resultado, né, de um programa de melhoramento genético? Como que a gente mede o ganho genético? Então, nós temos aqui nessa curva, né, que é uma curva de distribuição normal, os animais negativos e os animais positivos para cada uma das características que nós desejamos selecionar. Quando nós vamos escolher os reprodutores, nós vamos escolher aqueles positivos, né? Somente essa parte azul, que são aqueles animais mais positivos para cada característica, maior área de olho de lombo, maior marmoreio, maior peso. Quando nós reproduzimos esses animais, o peso da descendência dele vai ser igual ao que nós chamamos de diferencial de seleção, a média dos selecionados menos a média do rebanho? Não. A gente viu, né, lá que no valor genético, nós selecionamos, né, uma superioridade de 30 e passou para a progenie 9. Então, o ganho genético, né, essa resposta à seleção, ela é parte a parte herdável do diferencial de seleção que a gente seleciona, da superioridade dos machos. Como que a gente mede isso?
O ganho genético, ele é igual à intensidade de seleção, que está relacionada à porcentagem de animais que a gente seleciona, a herdabilidade da característica, o desvio padrão fenotípico dessa característica, dividido pelo intervalo de geração. O intervalo de geração é a média com que os indivíduos têm os seus primeiros filhos. Por exemplo, na espécie humana, em média, a gente tem o primeiro filho com 20 anos. Então, o intervalo de geração da espécie humana é 20 anos. Num esquema de reprodução normal de bovinos de corte, está em torno de 40 a 45 meses o intervalo de geração. Então, eu estou chamando a atenção disso, por quê? Porque a prática aqui das biotecnologias reprodutivas da FIV, principalmente das fêmeas aqui na Nelore Birigui, a gente tem um intervalo de geração muito reduzido. Então, veja bem, eu tenho um rebanho aqui de 100 fêmeas, um macho para cada fêmea. Eu tenho, né, um processo de reprodução normal. E como é que é a parte do melhoramento? Geralmente, a gente descarta de 20% a 25% das fêmeas que falharam em parir, aquelas que estão muito de idade, aquelas que estão produzindo bezerros, né, com média de peso ou de área de olho de lombo ou marmoreio menor do que a média do rebanho, o que a gente faz? Afasta do rebanho. Então, nós precisamos, né, no caso aqui, de outras 25 para repor no rebanho. Então, num rebanho de 100 fêmeas, a cada ano a gente tira 25 e põe 25 animais novos, né, novilhas nesse rebanho. E touro, 25% dos touros, a cada ano a gente tira um touro da reprodução e coloca um outro touro. E isso, a gente tem aqui a intensidade de seleção. Então, veja bem, naquele sistema de reprodução que a gente tinha, né, a gente tem a intensidade de seleção. Eu tenho 100 fêmeas que vão me desmamar 80 bezerros, 40 machos e 40 fêmeas, né? Se eu tenho que repor num esquema de reprodução normal, né, eu tenho que repor 25%, eu tenho 40 fêmeas, eu tenho que repor 25%. Então, na verdade, isso significa que eu vou pegar daquelas novilhas novas, 65% delas eu vou repor. Qual a intensidade de seleção que eu estou praticando? Está aqui entre 50 e 70. A intensidade de seleção de fêmeas de 0,60. E o macho? Eu tenho 40 machinhos para escolher um. A taxa de reposição do macho é muito menor do que a reposição da fêmea. Então, eu vou selecionar somente 2,5% dos machos, 1 em 40. Então, qual que é minha intensidade de seleção? Né? 2,5 está aqui entre 2 e 5, 2,48. E como que eu calculo aquele ganho genético? Com intervalo médio de fêmeas e de macho, que nesse caso, de um esquema de reprodução normal, sem as biotecnologias reprodutivas, vai ser 1,54. O que fez aqui na Nelore Birigui? Veja bem, lá na primeira geração, em 2015, né, tinham 960 fêmeas que foram selecionadas 87. 10%, 9% das fêmeas, para serem doadoras. Então, veja bem, o que a FIV faz? Ela faz nós aumentarmos a intensidade de seleção de fêmea. Então, essas 87 fêmeas produziram 217
bezerras. Dessas 217 bezerras, nós escolhemos 57. Dá em torno de 20%. Então, na primeira geração, 9%, na segunda geração, em torno de 20%, que essas 57 produziram 182 fêmeas, dessas 182, escolheu 40, em torno de 19%. Elas produziram 156 fêmeas, e na próxima geração dessas 156, escolheu 31, em torno de 17%. Então, na verdade, vocês se lembram, no esquema de reprodução normal, a gente repunha 60% das fêmeas. E aqui na Birigui, com a adoção da FIV, a gente repõe, em média, 19% das fêmeas. Por quê? Porque nós utilizamos a biotecnologia reprodutiva da FIV, né? E nós selecionamos uma porcentagem de fêmeas menor para produzir, né, aquela quantidade de bezerros. Então, veja bem, a intensidade de seleção de fêmea aqui no esquema de reprodução normal era 0,6, na Nelore Birigui, 1,43. O touro aqui é selecionado também com 2 anos de idade, a mesma intensidade de seleção do esquema normal. Mas veja bem que a intensidade de seleção média, que no esquema de reprodução normal era 1,54, passou para 1,96. Por quê? Utilização de menor quantidade de fêmeas. Quase terminando aqui o raciocínio, pessoal. Além disso, aqui na Nelore Birigui, ela usa a FIV com 13 meses de idade. As fêmeas são selecionadas e vão ser doadoras de embrião. Então, na verdade, esses embrião são colhidos, né, os oócitos maturados e transferidos. Então, aqui na Nelore Birigui, as fêmeas selecionadas para ser mães da próxima geração, elas são mães com 23 meses de idade. E no esquema de reprodução normal, a gente acasala, né, essas fêmeas com no mínimo 2 anos de idade, então o intervalo de geração dela não vai ser 23, vão ser 36 meses. E lembra, né, que a intensidade, o diferencial de seleção de macho e fêmea, aqui na Nelore Birigui, 28 meses. Por quê? Porque a fêmea, né, ela entra em reprodução com 13 meses pela fecundação in vitro e com 23 meses ela já é mãe. Então, as biotecnologias reprodutivas ajudam a aumentar o ganho genético, por quê? Porque ela diminui o intervalo de geração, o L, e aumenta a intensidade de seleção. Fazendo as contas, que o pecuarista sempre gosta, né? Pegamos aqui na Nelore Birigui os dados para peso aos 550 dias. No esquema de reprodução normal, o nosso ganho genético para peso é aquele 1,54 da intensidade de seleção média de macho e fêmea, no esquema de reprodução padrão, vezes a herdabilidade, o desvio padrão fenotípico, dividido por 40 meses, que é o intervalo, né, de geração padrão para bovinos de corte. Então, a gente tem um ganho genético aí, a cada etapa reprodutiva, de 4 quilos. E no esquema da Nelore Birigui, como a gente usa menos fêmeas, né, em vez daquele 1,54 aqui no multiplicador, a gente tem 1,96. A herdabilidade a mesma, o desvio padrão fenotípico mesmo, só que o intervalo de geração entre machos e fêmeas é muito menor. Por que que ele é menor? Porque
as fêmeas, né, entram em reprodução com 13 meses e com 23 meses ela já é mãe. Então, veja bem, além de eu ter um aumento, né, aqui na parte superior da fórmula, em vez de eu dividir tudo aquilo lá por 40, nós vamos dividir por 28. Então, a gente tem um ganho, né, a cada etapa reprodutiva de 7,3 quilos. Então, é por isso, pessoal, que a gente fala, né, comumente, que quando usa as biotecnologias reprodutivas, você dobra o ganho genético. Então, aqui está o exemplo, feito as contas, né, para vocês. Então, aqui a gente fez para a área de olho de lombo, né, a mesma conta, somente muda aqui o 77, que é o desvio padrão da área de olho de lombo, num esquema normal de reprodução, né, com a proimagem, selecionando os animais, né, através da ultrassonografia, mas usando o esquema de reprodução normal, com intervalo de geração de 40 meses, né, e a taxa de reposição de fêmeas de 25%, a gente tem um ganho de 1,33 centímetros quadrados na área de olho de lombo a cada etapa reprodutiva. Na Nelore Birigui, o diferencial de seleção, né, a intensidade de seleção de fêmeas é menor por causa da FIV e o intervalo de geração é menor porque elas entram em reprodução aos 23 meses. Então, a gente tem um ganho genético de 2,38 centímetros quadrados, né, na área de olho de lombo. Então, praticamente o dobro. Então, né, recordando, né, a prática aqui da Nelore Birigui, né, pensando na nossa fórmula e no cálculo do ganho genético que nós fizemos, né, a Nelore Birigui tem um ganho genético que é quase o dobro para as características alvo de seleção, por quê? Prática de elevada intensidade de seleção. 20% das fêmeas, né, comparado com 60% no esquema de reprodução normal. A escolha dos animais e os acasalamentos realizados por avaliação genética, genômica e com base nas características de ultrassonografia. Aplicação da FIV para diminuição do intervalo de geração. Então, né, os ganhos genéticos que a gente observa aqui na Nelore Birigui, pela adoção de todas as práticas de biotecnologias disponíveis para uso na seleção, é praticamente o dobro no esquema de seleção normal.